Você pode ter uma história excelente, uma ideia forte, cenas bem construídas, e mesmo assim o seu texto não funciona. Ele fica distante, confuso, até cansativo. E o leitor não entra. E muitas vezes o problema não é a história, mas é o ponto de vista, é o narrador. Porque o narrador não é apenas quem conta, o narrador é o lugar onde o leitor enxerga. E isso muda tudo, porque o leitor sabe o que ele sente e em quem ele confia, o que ele pode esperar. E eu vou te contar um caso real, claro, sem expor ninguém. Um autor me procurou com um livro já praticamente pronto, um texto pronto, e o texto inteiro estava na terceira pessoa. Tecnicamente, estava tudo correto, não tinha problema nenhum naquele texto. A estrutura, as cenas, a sequência, tudo no lugar e a história era muito boa. Mas quando eu fiz a leitura crítica, ficou evidente uma coisa. Aquela história precisava de uma voz principal. Um personagem precisava conduzir o leitor para dentro daquela história toda. E a questão não era a gramática ou outras questões, era o efeito que o autor queria causar com aquela narrativa, com aquela história. E nesse caso, a terceira pessoa mantinha uma distância muito grande, justamente nos momentos em que a história pedia uma presença maior, uma confissão, uma vulnerabilidade. E o leitor não conseguia se conectar. Quando o autor entendeu isso, que eu passei esse feedback para ele tomou uma decisão muito difícil, mas que eu considero bastante madura. Ele simplesmente mudou o ponto de vista e teve que reescrever o texto todo do livro todo. Mas eu garanto, o livro ganhou um outro nível, não porque ficou mais bonito, mas porque ficou coerente com a experiência que a história pedia. E é por isso que eu digo, o narrador certo, ele sustenta uma história inteira, e o narrador errado enfraquece até uma história boa. Mas assim, eu preciso derrubar um equívoco que muitas pessoas cometem. Muita gente escolhe o narrador simplesmente pelo gosto. Ah, eu prefiro na primeira pessoa ou eu prefiro na terceira. O que eu preciso dizer para você é que isso é muito superficial. O narrador não é apenas estética. O narrador, ele é a estratégia. E aqui você tem que se fazer uma pergunta, não é qual eu gosto mais, a pergunta é qual narrador entrega a experiência que eu quero para o meu leitor. E também tem uma verdade importante aqui. Cada ponto de vista ele tem um preço. Quando você escreve na primeira pessoa, você entrega proximidade, intensidade. Mas claro, tem o limite da informação. Nem tudo o seu leitor vai saber. Você só vê o que o personagem vê, só sabe o que ele sabe. Isso é muito bom para criar intimidade, tensão psicológica e confissão. Mas pode ser um problema quando você quer uma história que exige mostrar uma visão muito mais ampla, vários núcleos, bastidores, contexto. Já a terceira pessoa entrega essa liberdade, essa amplitude, mas você pode esfriar se você escrever como se fosse uma câmera distante. A terceira pessoa pode ser íntima, assim, quando você cola na consciência do personagem. Mas pode virar uma espécie de relatório quando você narra de fora, explicando tudo. Aí não funciona. E existe também o narrador onisciente, que é poderoso, mas, adivinha, perigoso. Porque se ele conta demais, ele mata o mistério. Se ele comenta demais, ele pesa a mão e isso perde a leveza. E agora, qual é o erro mais comum que faz o narrador dar errado? É o narrador que promete uma experiência e entrega ou nenhuma ou entrega outra coisa. Você começa com uma voz íntima e de repente essa narração vira genérica, explicativa, distante, vamos combinar, chata. Então, ou você começa em terceira pessoa e no meio entra na cabeça de todo mundo sem controle. Então o leitor já não sabe mais onde é que ele está. E quando o leitor perde o chão, ele não se entrega, ele não participa daquilo que você está propondo para ele. E aí você vai me perguntar, Sandro, então como que eu escolho o narrador certo? Bom, eu uso 3 perguntas, tá? Vamos lá. Primeiro, onde está a emoção principal da história? Se a emoção é interna, é psicológica, é confessional, a primeira pessoa costuma funcionar muito bem.
Se a emoção está na trama, nos acontecimentos externos, no mundo, em múltiplos personagens, a terceira pessoa vai funcionar melhor, com certeza. 2. O que você precisa esconder e o que você precisa revelar. A escolha do narrador define o controle do suspense. A primeira pessoa naturalmente esconde. A terceira pessoa pode revelar demais se você não tiver uma disciplina na hora de contar isso. Em alguns casos, você quer justamente que o leitor saiba mais do que o personagem, para criar essa ironia dramática. E isso vai mudar completamente a experiência. 3. Qual é a distância que você quer do leitor? Você quer que o leitor esteja dentro da pele do personagem, ou quer o leitor observando o conjunto de uma forma esteja mais longe, de uma forma maior, enxergando contrastes, padrão, destino? E agora, sinais práticos de que o narrador escolhido está atrapalhando a sua história. Primeiro, você sente necessidade de explicar demais. Gente, isso é terrível, quando explica demais. O narrador não consegue mostrar o que você precisa e você compensa com muita explicação. Segundo, o texto fica frio, mesmo em cenas que deveriam ser bastante fortes, com bastante intensidade, o narrador está distante, justamente porque onde deveria haver uma proximidade, sabe? E terceiro, você troca de cabeça sem perceber. Você está em terceira pessoa, mas entra na cabeça da mente de um personagem, depois de outro, e tudo isso na mesma cena. Isso confunde, gente, e quebra essa imersão do teu leitor. Quarto, a voz do narrador não existe. Essa narração ela fica neutra, sem escolha, sem intenção. E texto neutro, vamos combinar que raramente a gente lembra, né? Isso entra aqui e sai por aqui. Então, como ajustar isso de forma prática? Primeiro ajuste: escolha o ponto de vista por cena e respeite ele, continue dele. Se você está na terceira pessoa limitada, você fica com o personagem por cena. Você pode trocar, claro, em outro capítulo e está tudo bem, mas dentro daquela cena, mantenha o eixo, mantenha essa lógica. Segundo ajuste: aproxime ou afaste de propósito. Então, na terceira pessoa, você pode colar no personagem, pode narrar com as percepções que ele tem, com o vocabulário dele, com o olhar dele. Isso ajuda a aquecer o texto sem precisar mudar para a primeira pessoa. Terceiro ajuste: defina o que o narrador sabe. O narrador precisa de regras, gente, não é qualquer, ele não pode fazer o que ele quiser. Então, se a regra é ele sabe tudo, ou ele sabe somente o que o personagem sabe. Ele sabe, mas não conta, né? Tudo isso tem que ser programado. Quando você define isso, você controla a atenção. E aqui vai uma frase que eu repito bastante: narrador é contrato com o leitor. Então, o leitor vai entender que você tem um contrato com ele. E se você quebra esse contrato, o leitor percebe, mesmo que ele não saiba a explicação para isso. Então, isso tudo é necessário. E agora vamos para um exercício prático. Então, pega uma cena que você acha que está meio fraca, que você escreveu, reescreva a primeira página em dois formatos. Uma em primeira pessoa e a outra na terceira pessoa limitada, aquela que está colada com o personagem. Depois você vai responder: em qual versão a emoção aparece com mais força? Em qual versão a tensão fica mais limpa? E em qual versão você precisa explicar menos? Na maioria das vezes, a resposta aponta para qual narrador sustenta melhor a sua história. E se você escreve não ficção, isso vale também. Porque em não ficção, o narrador é a voz do autor. Você sempre pode escolher uma voz mais próxima, mais pessoal, ou uma voz mais afastada, que seja mais analítica, mas o contrato é o mesmo: clareza, consistência e intenção. E se você quer ajuda para identificar qual ponto de vista sustenta o seu livro, uma leitura crítica enxerga isso com muita rapidez, porque de fora fica evidente onde o texto perde chão, onde a voz simplesmente oscila ou onde o narrador enfraquece a sua promessa para o livro. E se você quiser orientação sobre isso, tem um link aqui abaixo do vídeo, diretamente com o nosso WhatsApp, aqui na descrição. Você conta o seu projeto e a gente direciona você para o próximo passo, seja a leitura crítica, seja a edição, a estrutura, ou o projeto do livro como um todo. E agora me diga nos comentários, você escreve mais em primeira pessoa ou em terceira pessoa?
E qual é a sua maior dificuldade? Manter a consistência, criar intimidade ou controlar a informação? Escreve aí que eu volto no próximo vídeo com muito mais assuntos para você escrever melhor. Um grande abraço, até mais.